texto que a gente viu, eu quero voltar para ele, daqui a gente vai continuar. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Você que achar e pode ler para nós, nos ajuda aí. Se mais de um começar a ler junto, não tem problema nenhum, a gente já falou sobre isso. Então, você pode... Então aí Jesus está lidando com uma das escolas, né, teológicas da sua época, que eles não criam em anjos, não criam na ressurreição. Esse fator espiritual, sobrenatural, não era, né, a crença deles, e era mais a questão natural, tá? E aí então Jesus chama a atenção nesse sentido, que o erro deles, né, de justamente não conciliar as coisas espirituais com as naturais dentro de um propósito bíblico, justamente pela falta de conhecimento, tá? E aqui há duas coisas que andam juntas. Perceba que Jesus fala para eles o seguinte, que o erro deles procede de não conhecer, tá? E é interessante que esse verbo aqui no grego, que está no Novo Testamento, né, traz uma ideia de perceber com os olhos, discernir, descobrir, tá? O erro deles procedia de não conhecer as Escrituras, ok? E o poder de Deus. A ideia de Escritura e poder de Deus aqui estão sempre juntos, tá? Juntos. A ideia de poder de Deus é o cumprimento de Deus através da sua palavra, a ação de Deus através da sua palavra, a confirmação da palavra através de sinais e prodígios, né? O cumprimento de alguma promessa, que Deus é fiel e poderoso para cumprir a promessa. Então traz essa ideia, né, de que a palavra de Deus, ela é confirmada pela manifestação do poder de Deus para cumpri-la. Mas também nós podemos fazer uma aplicação da seguinte forma, tá? A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, certo? Então nós só podemos entendê-la de fato, de verdade, por iluminação do Espírito de Deus, ok? O estudo das línguas originais é ótimo, se você puder, né? E hoje o acesso está muito fácil, tá? A leitura de bons comentários bíblicos vão ajudar, mas nada se compara à iluminação do Espírito Santo. Eu estou terminando de ler um livro, como eu comentei no domingo, do Watchmani, sobre a liberação do Espírito, e ele fala de que o homem espiritual, né, ele vai ler as Escrituras a partir das Escrituras, e entendendo que as Escrituras foram escritas sob inspiração divina. Então a leitura deve estar na dependência do Espírito para que haja entendimento. O conhecimento, o entendimento, a compreensão meramente natural pode atrapalhar e muito essa questão. Uma das coisas que vai acontecer de forma nociva se eu ler a Bíblia de forma meramente natural é que eu vou me encher de conhecimento, e esse conhecimento vai alimentar o meu orgulho, a minha soberba. E na dependência do Espírito, não. Então é de fundamental importância, principalmente aqueles que estão começando a ler a Bíblia agora, estão tendo o primeiro contato com a Bíblia. Não leia a Bíblia como se fosse um livro comum. Não leia a Bíblia a partir da sua inteligência, da sua capacidade mental. Se você não colocar isso aos pés da cruz, em submissão ao Espírito, esse livro, a leitura desse livro, pode te afastar de Deus. Não é uma leitura natural, irmãos. Não é uma leitura comum. Ela é altamente espiritual. Olha só o que Paulo fala, estou lembrando de um texto agora. Vá comigo lá para 2 Coríntios. Não, 1 Coríntios, acho que é, deixa eu ver aqui, porque eu estou sem acho que é 1 Coríntios capítulo 2.
Deixa eu ver aqui. Ok, 2:12. Não, ok, olha só. A partir do 12, tá? 1 Coríntios capítulo 2, do 12 ao... Vamos ler até o 16. Preste bem atenção. 2 Coríntios 2, do 12 ao 16. Pedi aqui para... Perdão, 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Discernido, sim. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo vem falando sobre, desde o capítulo 1 de 1 Coríntios, tá? Sobre a sabedoria de Deus e o conhecimento do mundo. Fala da fraqueza de Deus, tá? Da força do mundo. Então ele vem trazendo um contraponto aqui, tá? E ele vai falar aqui, inclusive mais adiante nesta carta, ele vai dizer: quando eu fui ter convosco, não me preocupei com palavras, né? Mas para manifestar o poder de Deus. Mas aqui ele está falando de uma forma muito clara e muito direta, tá? Sobre a palavra de Deus. E ele traz aqui, né, de uma forma muito clara esses princípios, tá? Primeiro ele diz que nós não temos recebido o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? O espírito do mundo é a total independência de Deus. Esse é o espírito do mundo. Essa é a ação maligna que trabalha em nós e também contribui com a nossa cobiça, com o nosso pecado, de acharmos que nós somos sábios e entendidos sem Deus. Sem Deus. Nós não precisamos de Deus. Ok? Esse é o espírito. A ideia de espírito aqui não é entidade espiritual necessariamente, embora tenha logicamente uma ação maligna por detrás, mas o espírito aqui está falando de mentalidade, de filosofia de vida. O espírito do mundo. Aí ele vai dizer assim, ó: nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Qual o propósito que recebemos o espírito de Deus? Para que venhamos a conhecer o que nos foi dado por Deus gratuitamente. Aí ele vai dizer assim, ó: disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, e a ideia é justamente aqui do ensino, da instrução, mas ensinadas pelo Espírito. Aí ele vai dizer assim, ó: conferindo, colocar junto de maneira adequada, combinar, misturar, interpretar, essa é a ideia. Coisas espirituais com espirituais. Que coisas espirituais são estas? A palavra. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim aos Coríntios: a palavra se interpreta por ela mesma, na dependência de quem a inspirou, o Espírito de Deus. Então não basta somente o estudo técnico, teológico, de conhecer as línguas originais, e repito, isso ajuda e muito, mas pode atrapalhar. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. De tantas modas que tem por aí, no meio gospel, uma delas, e eu estou falando aqui para você observar e ter muito cuidado. Alguns segmentos de ensino,
supostamente teológicos, que estão ensinando nas línguas originais, principalmente o hebraico, você estudar o hebraico, entender o hebraico e interpretar a palavra de Deus a partir de códigos da Bíblia. Por exemplo, você pega uma palavra hebraica, shalom, shalom. Aí você vai pegar letra por letra do hebraico, e cada letra tem um significado, um sentido. Isso é real? É real. E a partir daí, esses segmentos estão ensinando, entre aspas, uma nova interpretação. Qual o cuidado que nós temos que ter? Alguém já ouviu falar da Cabala? Alguns ensinos esotéricos satanistas, principalmente no meio dos judeus, eles partem desse princípio de códigos da Bíblia. Por exemplo, se você pegar a ideia desses códigos e estudar, por exemplo, o texto lá de Deuteronômio 29, que fala sobre bênçãos e maldições, você vai ver claramente ali que tem um código ali, segundo esses estudos, e eu já verifiquei realmente, segundo esses estudos, tem um código ali que aponta para a matança dos judeus através de Hitler. Isso é uma interpretação de código. Não é uma interpretação bíblica, hermenêutica, é de código. Então, com essa interpretação de código, você pode ter vários segmentos, instruções e orientações. E qual que é o perigo? Achar que isso é bíblico e ensinar. Mas isso não é bíblico. Isso é uma interpretação apenas da leitura da palavra original. Então, quando eu quero aprender, por exemplo, o significado do exemplo que eu dei para você, shalom, que é paz, eu vou para o hebraico, shalom, paz. Só que o sentido desta palavra, ela não está necessariamente em cada letra. O sentido está no texto a qual está inserido. O que dá sentido à palavra não é a interpretação literal da mesma, mas a interpretação do texto que a apresenta. Isso é hermenêutica. Isso não tem nada a ver com código. Os irmãos entenderam o que eu estou falando aqui? Então, isso soa como um conhecimento superior. É disso que Paulo está falando aqui. Mas não tem nada de superior aí. Muito pelo contrário. É extremamente perigoso. Mas só que quem não tem, por exemplo, quem não tem uma noção básica das línguas originais, não sabe disso. Encanta, fascina, mas não instrui. Apenas passa informação. Então eu quero que você entenda o seguinte: quando Paulo usa essa expressão, conferindo coisas espirituais com espirituais, ele não está falando de código, ele não está falando de regra, ele está falando do que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, dentro do contexto que está inserido. Quem falou, para quem foi falado, o que foi falado e por que foi falado. Você não vai ver Jesus, você não vê os discípulos, os apóstolos, você não vê Moisés, você não vai ver nenhum escritor sagrado usar de códigos. Isso é outra coisa. Você vai ver eles escrevendo sob inspiração. Apenas isso. É simples assim. Então, muito cuidado com o que é apresentado pelos teólogos aí do YouTube. Não se engane, não se encante com isso. É a leitura simples. A leitura simples. A interpretação simples. Você pega um dicionário hebraico, shalom. Pega lá, ele vai trazer o sentido da palavra, o contexto, onde a primeira vez onde a palavra apareceu, que a partir daí você constrói um entendimento, uma compreensão disso. Apenas isso. Isso já lhe ajuda e vai lhe ajudar e muito. Então Paulo está dizendo aqui que essas coisas são espirituais, elas não são de conhecimento humano. A ideia de conhecimento humano é o seguinte:
sabedoria humana, ela é influenciada pelo espírito deste mundo, não é pelo Espírito de Deus. E Paulo aqui está selecionando, está sendo seletivo aqui: espírito do mundo e espírito de Deus, ensino com sabedoria humana e ensino do Espírito de Deus. Essa é uma das maiores guerras, é a guerra do conhecimento. Aquele que conquistar a sua mente, conquistou você. Isso aqui é seríssimo, irmãos. Não é coisa simples. Ideias, frases de efeito, isso encanta. Olha o púlpito brasileiro hoje na sua grande maioria. Então, é justamente o que Paulo está falando aqui. Isso aqui não tem nada de novo aqui, irmãos. Agora ele vai dizendo assim, ele vai falar, olha só o que ele fala no verso 14. Ora, o homem natural não aceita. A ideia de não aceitar aqui, dexomai no grego, não leva consigo, não recebe, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? O não regenerado. Bom, se o homem natural é o não regenerado, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, que só é possível entender a palavra a partir da regeneração. Um não regenerado, ele vai ler, mas ele não vai ter a iluminação. Ele vai ter um conhecimento, é diferente. Iluminação, que é o entendimento e a compreensão da Escritura, ele não vai ter, porque isso está ligado somente, é dado somente ao regenerado, ao nascido de novo. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura. Sabe o que significa a palavra loucura aqui no grego? Tolice, bobagem. Por isso que eles escarnecem. Olha só, porque eles são loucura, tá? E não pode entendê-las, tá? Não chega a saber, a vir conhecer, porque elas se discernem. Como é que elas se discernem? A ideia de discernir aqui é examinar, julgar, né? Fazer o juízo espiritualmente. Eu dependo totalmente do Espírito de Deus que inspirou um autor sagrado, para que na minha leitura bíblica, na minha meditação, eu tenha a iluminação do que está escrito aqui. Eu dependo do Espírito de Deus, totalmente do Espírito de Deus. Ok? Os irmãos entenderam isso? Viram como a questão é bem mais séria? Pode falar, Jefferson, depois eu sigo aqui. Uma pergunta, pastor. Por esse motivo, a quantidade de teólogos totalmente perdidos e corrompidos. Com certeza, porque o conhecimento humano, ele alimenta o orgulho, a soberba, aquela ideia assim, eu sei mais do que você e eu sei coisas que você não sabe. Isso não existe aqui no reino de Deus, porque quem ensina é o Espírito. Então tem coisas que eu vou aprender com você. A minha posição de pastor, ela não me dá uma qualidade de eu ser superior a você. Pelo contrário, como pastor no corpo de Cristo, eu sou seu servo. Então, se Deus me capacita para te ensinar, o mesmo Espírito que habita em mim habita em você, então você também tem coisas para me ensinar. Você entende isso ou não? E outra coisa, não existem coisas novas revelações. Você vê no YouTube aí, no Face, pessoal colocando coisas assim, que, sabe, que contrariam mais de 2000 anos de história da igreja, irmãos. A gente nem vai para a Bíblia. Por que o pessoal questiona, por exemplo, hoje a questão do dízimo?
que não se questionava antes. Não é a questão da interpretação bíblica, é a questão do escândalo, por causa de que muitos usaram de maneira errada o dízimo. Porque o dízimo é bíblico, e quando eu digo que é bíblico, ele é para os nossos dias. Mas por que hoje, os teólogos de hoje, os intérpretes de hoje, questionam e trazem textos e debocham, escarnecem, né? Que estão roubando de você, porque o dízimo é do Antigo Testamento, porque você vai... Aí eles usam, por exemplo, o argumento assim, ó, o seu pastor usa o texto lá de Malaquias, né? Trazei todos os dízimos. Mas o texto de Malaquias foi dado para Israel, então tá bom. Essa é a regra. Então o Salmo 23 também não é para a igreja. Se essa é a regra, só que não é essa a regra. Então eles usam desses argumentos, entendeu? Com a sabedoria humana. E aí você fica balançado. Mas é mesmo, né? Agora é só oferta. Não. O dízimo foi dado antes da lei, sim ou não? Então não é lei, é graça. Se tornou lei para Israel. Para a igreja não é lei. O pessoal não faz essa leitura. Amém. Então veja como é um todo, irmãos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não de maneira humana. Amém, sim. Primeiro é um comentário sobre isso, né? Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim, que eu não vou dizer quem é, porque vai que conheçam, né? Mas que ele sabe muito sobre a Bíblia. E eu já perdi 2 tardes lá na minha casa, estudando para rebater o que ele me falou, só que na verdade ele tinha razão. Então, ele sabe muito sobre a Bíblia, mas é aquele conhecimento natural, né? Porque ele não crê, mas ele sabe tudo que está lá, e sabe mais que eu, às vezes. Isso é um comentário. E eu quero perguntar, desde a aula passada, não quero fugir do que tu está falando, eu acho que não foge, mas qualquer coisa tu pode responder depois. Lá em Atos 16, 14, quando fala de Lídia, ela estava ouvindo Paulo e diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Aí eu fiquei pensando assim, no dia que eu li, meditando, e aí eu lembrei de quando Jesus falou que ele ensinava por parábolas, para que as pessoas vendo não vissem, ouvindo não entendessem. Não sei se é o mesmo sentido aqui, porque ela dispôs o coração em aprender. Deus, o que diz aqui? Que o Senhor lhe abriu o coração para atender as palavras. Eu não sei se é nesse sentido, aquela pessoa que ouve e está aqui, ou às vezes só por estar, ou quer só o conhecimento, é diferente daquela que quer aprender de Deus e Deus se revela a ela. Ok, tá. São 2 coisas distintas. Quando a expressão ali, para que ouçam e não entendam e não se convertam, aquilo ali é juízo, justamente para aqueles que se acham com entendimento. Por que Jesus usava de parábolas? As parábolas era a linguagem mais simples. Uma criança podia entender. Por que os fariseus rejeitavam? Porque eles eram do conhecimento. Eles eram os homens da lei. Então eles sabiam mais. Agora, você acha que um mestre de Israel vai sentar para ouvir filho de um carpinteiro? Só se ele dispor o seu coração para isso, com humildade, abrir mão do seu conhecimento e entender que, não, mas esse carpinteiro é diferente, entendeu? Essa é a ideia, por isso que eles ouvem, e é juízo para eles. Essa é uma coisa, deu para entender? Agora, a questão aqui de Lídia é o seguinte, preste bem atenção. O texto sagrado diz, no Antigo e no Novo Testamento, hoje se ouvires a sua voz, toda palavra de Deus ministrada, sob a direção do Espírito, nós a vamos receber de acordo com a disposição do nosso coração. Não é uma imposição divina. Se eu disponho o meu coração para ouvir o que Deus está falando, Deus vai responder me dando entendimento. Mas se eu fecho o meu coração, Deus vai responder endurecendo o meu coração. Por isso que o texto sagrado fala
endurecerei o coração de quem eu quiser. Porque Deus responde à nossa atitude. Daí a importância do que a Paula está lendo aqui, sobre Lídia. Em um momento como este, eu fazer oração: Senhor, sonda o meu coração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, vê se há algum caminho mau, para que eu possa receber a palavra tal como ela é, palavra de Deus para a minha vida. Então nunca receba a palavra de Deus com base no que você está sentindo, necessariamente no que você está vivendo. Receba a palavra como ela é, palavra de Deus. É palavra de Deus. Se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou vencendo, se eu estou sendo derrotado, é palavra de Deus, e eu tenho que receber como palavra de Deus. Agora, se eu receber a partir do estado e da condição do meu coração, para muitos vai ser uma bênção, para mim não vai ser. Eu vou sair. Olha só o que Jesus falou. 2 pessoas ouvem o mesmo sermão, a mesma palavra, e como é que podem ter atitudes diferentes? Um constrói a sua casa, a sua vida sobre a areia, e o outro sobre a rocha, mas os dois ouviram o mesmo sermão. O problema é o sermão? O problema é o pregador? Não, é a disposição do coração. Essas coisas trabalham juntas, irmãos. Nós vamos ver na Bíblia essa ideia de soberania divina e arbítrio do homem. Eu tenho que dispor o meu coração como Lídia, para receber a palavra de Deus. É Paulo que está falando, é o Pedro que está falando. Não, mas é a palavra de Deus. Se eu não dispor o meu coração para receber a palavra de Deus, se eu dispor o meu coração para receber conhecimento, apenas conhecimento e informação, é isso que Deus vai me dar. Então tem muita gente que tem muito conhecimento, mas um conhecimento que gera morte, aumenta o orgulho, conhecimento que não liberta. Porque aí mas pastor, mas Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o que Jesus falou? Mas quando que a verdade liberta? Quando eu conheço. E conhecer ali é se relacionar. Eu tenho que me abrir para isso, irmãos. Uma Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, não vai te trazer proteção. Não vai. É um livro comum. Não é um fetiche, não é um instrumento mágico. Não vai funcionar, irmãos. Eu tenho que a receber como palavra de Deus. Deu aí para entender, Paulo? As duas questões. Alguém levantou a mão aqui, lá, Sabrina. Só chega aí, os pessoal espera que o microfone vai chegar aí. Não, pastor, só quando a Paula falou isso de Lídia, né, de que tocou no coração, seria o contrário que aconteceu com Faraó. Exatamente, Faraó o contrário. endureceu o coração. Isso. E quando a gente lê ali, diz, porque o Senhor endureceu o seu coração. Sim, as duas coisas. Você vai pegar o texto de Êxodo, e você vai ler aí 10 vezes, o texto vai dizer, e Deus endureceu o coração de Faraó. E 10 vezes você vai ler, e Faraó endureceu o seu coração. Afinal, quem endureceu o coração de quem, irmãos? Os dois. É a resposta humana. É simples assim. Mas alguém, acho que no fundo levantou a mão aí, não. Podemos seguir aqui? Olha só, verso 15 diz assim: porém o homem espiritual, ele julga. A ideia de julgar aqui é examinar, é discernir todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, não é discernido. Porque um homem natural olha para um homem espiritual, né, e acha loucura. O camarada crê que 1,5 milhão de pessoas passaram no meio do mar, em terra seca. Você é doido para crer nisso. Entendeu? Só um exemplo. Agora olha só, verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem que vai ensinar o Senhor? Quem é que vai ensinar o Espírito de Deus, irmãos? Agora olha só que Paulo faz uma afirmação. Nós, porém, temos
a mente de Cristo. Agora eu lhe pergunto, com base no contexto que essa declaração está inserida, o que é a mente de Cristo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2? Se o texto vem falando de as coisas espirituais se discernem espiritualmente, o texto está falando de conhecimento do mundo e palavras ensinadas pelo Espírito Santo. O que é a mente de Cristo aqui, irmãos? A palavra de Deus. Porque Cristo é o verbo que se fez carne. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o entendimento, a compreensão, a capacidade de entender e receber o conhecimento que vem dele através da sua palavra. Nós pensamos como Cristo, nós precisamos usufruir dessa verdade, dessa realidade. Quanto mais eu leio e medito na palavra, sob a direção e na dependência do Espírito de Deus, mais eu vou vivenciar e pensar como Cristo pensa. E eu vou entender o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. Se alguém diz estar nele, esse deve... Eu só posso andar como Cristo andou se eu penso como Cristo pensa. E para pensar como Cristo pensa, eu tenho que ter a mente de Cristo. E eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Tem, porque a Bíblia diz que tem. Isso é fruto do novo nascimento, da regeneração. Uma mente que está sob a influência e a direção do Espírito de Deus. Por isso que o maior campo de batalha está do lado de dentro, não do lado de fora. Como é que eu venço ideologias, sofismas, heresias, pensamentos impuros, pensamentos maus, pensamentos de morte? Com a mente de Cristo. Como é que eu sou transformado, me deixando ser renovado? A transformação da minha mente, renovação da mente. Eu vou ser transformado. Quanto mais a minha mente for renovada, mais transformado eu vou ser. Transformação está ligada a essa realidade aqui, irmãos. Mente de Cristo, palavra inspirada, palavra ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente fala aqui, toda vez que alguém se coloca aqui e simplesmente abre o texto e lê o texto, nós precisamos parar para ouvir. Porque é a palavra de Deus que está sendo exposta. Ah, não, mas fulano nem seminário tem, e daí? Isso é princípio mundano, irmãos. Não tem nada a ver com o evangelho. Vai abrir o texto, vai ler o texto, só ler o texto, irmãos. Eu vou fazer a abertura da escola bíblica aqui, me pediram para fazer, eu vou fazer. Está aqui, abra a sua Bíblia, um texto tal, eu vou ler, você acompanha a leitura, lê o texto, Deus abençoe, acabou, pronto. Deus falou. 2 amém só. Porque não, pastor, não, para Deus falar eu tenho que sentir, para Deus falar eu tenho que... Não, ele falou, o texto foi lido, Deus falou. A gente não leva isso em consideração, né? Mas deveria, porque o texto sagrado lido não é a palavra de Deus, irmãos. Então tem que prestar atenção. Ah, mas o português dele não importa. Isso é uma outra coisa. Isso é para quem, na verdade, tem o chamado para ensinar e para pregar, é outra coisa. É o mesmo exemplo que eu já dei aqui. Uma coisa é você cantar para Deus aí, e outra coisa é você cantar para Deus daqui. São duas coisas distintas. Isso tem diferença. É a mesma coisa que quem foi chamado para ensinar. Você tem que se preparar, você tem que dar conta do recado. Sim ou não? Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí, me ajuda. Agora, o texto foi lido. Deus está falando. É assim que funciona, irmãos. A gente não pode perder essa sensibilidade, irmãos. Sabe? O tempo que eu tenho de igreja, quantas vezes eu já li a Bíblia toda, né? Imagina, eu não está para ouvir. Jesus disse assim, você está vendo os fariseus aí, que eles estão dizendo? Ouçam o que eles dizem.
mas não façam o que eles fazem, porque o que eles dizem é verdade. Vou sentar para ouvir um fariseu. Mas se ele está falando a verdade, ouça ele. Pegue a verdade. Isso se chama maturidade, irmãos. E uma das coisas que contribui para a maturidade é a humildade. Eu vou sentar para ouvir. Cuidado com pessoas que estão falando, que estão ensinando e que não ouvem Deus e mais ninguém. Pessoas independentes. Irmãos, isso é o espírito do mundo. Nós dependemos uns dos outros. Alguns se destacam mais do que outros na pregação, no ensino. Sim, porque isso foi Deus que concedeu a cada um. Mas isso não sobrepõe sobre os outros. Isso é graça. Isso é graça. Porque se Deus quiser, Ele vai fazer a mula falar e o profeta se calar. Já aconteceu isso. Então não se ensoberbeça. Sirva. Quanto mais conhecimento você receber da parte de Deus, mais servo você tem que ser. Porque o contrário disso é o espírito do mundo. Me ajuda aí. Lá no fundo, lá o microfone, faz favor. Eu acho que eu não estou enxergando bem. É o Jonathan, eu acho. Ok? Vamos lá. Enquanto isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Nosso tempo está terminando, eu não vou conseguir, só misericórdia. Eu ainda quero ler o Salmo 119 com os irmãos. Oi, pastor. Só para acrescentar ali o que o senhor falou sobre o cuidado de ler a Bíblia, o cuidado também da questão de quem a gente ouve também, tá? Eu acho que é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo ali no final da primeira carta ali, no capítulo 6, a partir do versículo 3, sobre o cuidado com os falsos mestres. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Ok. Justamente com esse texto, com o que a Paula falou, a primeira coisa que a Paula falou, vocês prestaram atenção, que ela conhece uma pessoa que conhece muito da Bíblia. Escute, preste atenção que eu vou falar para você. Com base nesse texto que o Jonathan leu. Nós não fomos chamados para discutir, irmãos, e vencer debates. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Quando você fala do Evangelho para uma pessoa e ela sabe mais do que você, não jogue pérola aos porcos. Isso foi Jesus que ensinou. O que dá mais ibope hoje na mídia? Os debates. Vencer debate. Quem sabe mais, quem conhece mais. Isso é ego, irmãos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Quando um debate é saudável, com propósito de ensinar, de instruir e de respeitar pensamentos diferentes naquilo que se pode pensar de forma diferente, que são coisas secundárias, tranquilo. Mas a gente está vendo aí pastores se agredindo, porque pensam diferente um do outro, irmãos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E aí a gente vê um tanto de crente, que eu vou dizer crente, né, levantando a bandeira a favor de A e de B, porque pensa igual o fulano, e vai para as redes sociais e isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não é o Espírito de Cristo, irmãos. Isso é o Espírito do anticristo. Nós temos falado continuamente aqui, o pessoal está esperando uma marca na testa e na mão de forma literal, sendo que esta marca, antes de tudo, ela é espiritual. Ela é tão espiritual que o nascido de novo já foi selado pelo Espírito. Ele tem a marca divina. Isso significa que quem não tem o selo do Espírito já tem a marca de quem, irmãos? Aí o pessoal fica esperando. Ao invés de esperar Cristo, está esperando o anticristo. Ele vem,
Ele vai estabelecer um governo? Vai, está na Bíblia. Vai ter um sinal, uma marca? Vai. Qual? Não sei, também não me interessa. O selo que eu tinha que receber, eu já recebi pela graça divina. Você entende isso, irmão? Então, assim, ó, é se voltar de fato para o Evangelho, para aquilo que realmente edifica, para aquilo que vai alimentar a sua alma, o seu espírito, nas coisas de Deus, buscando as coisas lá do alto. Então, muito cuidado com esse negócio de se envolver, sabe, se encantar com os debates, com essas coisas todas aí, porque, irmãos, a grande maioria deles, infelizmente, está trazendo divisão para a igreja, ferindo pessoas, causando escândalo, que vai gerar, e já está gerando perseguição. Não tem nada de Cristo nisso, irmão, não tem nada de Evangelho. Então, tome muito cuidado com isso. Se envolva com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que edifica, com aquilo que traz salvação de almas, com aquilo que traz batismo com o Espírito Santo, poder espiritual genuíno, preparando a noiva para o encontro com o noivo. Se envolva com essas coisas, se ocupe com isso. Leia a palavra, estude para que Deus te use poderosamente onde você for. Quando for necessário você abrir a sua boca, Deus enche a tua boca de palavra que vão edificar, que vão trazer salvação, libertação, transformação de vidas. Esse é o propósito, irmãos. Não tem outro propósito aqui. Então, muito cuidado com esse pessoal aí, e principalmente o pessoal que já teve no nosso meio, quando eu digo nosso meio, meio evangélico, tá? E que agora usa a palavra no conhecimento, esse conhecimento bíblico, para criticar, para falar mal, entendeu? Fala de igreja, fala de pastor, fala de pregação. Isso não é o Espírito de Cristo, irmãos. Não entre em debate com essas pessoas. Olha o que o texto está dizendo. Em outro texto, Paulo vai orientar. Isso corrói como câncer. Falou 1, 2 vezes, 3 vezes, não fala mais. Paulo orienta até a se afastar dessas pessoas. Só que essa parte o pessoal não lê, né? Porque isso não é amor, pastor. Não é misericórdia. Isso é orientação bíblica, irmãos. Isso é amor, isso é misericórdia. Para que aquela pessoa se arrependa. Então não entre em debate com essas pessoas. Se elas querem saber de Jesus para a salvação, fale de Jesus. Mas tem um negócio na Bíblia aí. Vocês ensinam lá na igreja de vocês tal coisa, assim, assim. Ensinamos. Mas está errado. Não, se está errado, nós estamos errados. Beleza, estamos errados. Irmãos, dificilmente eu entro em discussão. E com gente que já foi crente, pior ainda. Porque ele não precisa. Esse tempo eu encontrei uma pessoa que era daqui, trabalhou aqui, se envolveu em vários ministérios, e a gente conversando de várias coisas, de repente aquela pessoa me disse assim: e aí, pastor, você não vai me falar nada? Que eu estou desviado. Não, você não precisa de ouvir nada, você precisa de arrependimento. Você não precisa te falar nada. Só tem que te arrepender e voltar para Cristo. Se isso não acontecer, tu vai para o inferno. Não sabe disso, sabe? Então, por que eu vou conversar contigo de evangelho? De Bíblia? Entendeu? Tenho que falar contigo, cara. Vou estar jogando pérola aos porcos? É curto e reto, irmão. Elas querem argumentar, porque saíram da igreja, porque não estão mais no evangelho, porque a igreja tem um monte de hipócrita. Vai, tem lugar para mais um. Tem lugar para mais um, vai lá. Vai fazer parte dos hipócritas lá também. Eu estou lá, eu sou hipócrita. Vai lá, mas tem tanto fariseu. Tem lugar para mais um. Tem muito perdido. Tem lugar para mais um. Tem salvo também. Aí, ó. Não entre em discussão. Irmão, não vale a pena, irmão. Você vai pecar. Entendeu? Você vai... Principalmente se você tiver um temperamento meio, parecido com o meu. Então eu evito. Eu fujo dessas coisas, porque não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. Não entra por esse caminho, porque Paulo vai dizer que eles entraram em discussões, de coisas vãs, genealogia. Claro que era uma coisa da época ali, mas o que Paulo está falando? De pessoas que já tiveram aqui, quantas vezes já leram a Bíblia, quantas pregações ouviram, quantos estudos participaram, sabem. Você vai discutir o quê? Vai falar o quê para essas pessoas? Você precisa de arrependimento, só isso, entendeu? Até aqui já foi meu tempo já, eu quero ler o Salmo 119 com vocês, não é brincadeira não, irmãos. Não,
agora me lembrei que não só o fato de falar, mas também não emprestar o ouvido para aquilo que escuta. Principalmente nas redes sociais hoje existe tantas linhas, existe tantas explicações para aquilo que é inexplicável, que se você está meio fraco na fé, você acaba, mas será que não é? Então, até emprestar o ouvido naquilo que escuta, se voltar para a palavra, é essencial. Ótimo. É isso aí. A nossa inclinação de dar atenção, irmãos, revela a condição do nosso coração. Muito bem. Alguém achou para nós aí o Evangelho de João 5:39? Pode ler para nós temos um tempinho ainda. Olha aí, olha Jesus falando, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, o verbo examinar, aqui pesquisar, inquirir, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, dão testemunho, afirmação acerca do Cristo, Atos capítulo 17, verso 11. Atos capítulo 17, verso 11. Olha só, o texto está falando aqui dos irmãos de Bereia. Diferente se você ler os versículos anteriores, os irmãos de Tessalônica, alguns deles ali rejeitaram a palavra. Aí Paulo vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele prega e olha o texto assim: esses eram mais nobres. Então a nobreza que está falando aqui não é de nascimento, a nobreza aqui é mental. A palavra grega para nobre aqui é de mente aberta. Isso significa o quê? Que quando Paulo chegou, nós queremos ouvir o que ele tem a dizer. Mas não somente isso, olha só. E esta é a atitude, esse é um dos textos que eu oro seguidamente. Porque o que significa ser bereano? Em primeiro lugar, ter uma mente aberta para a palavra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Segundo, olha só. Esses eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam. A ideia de receber é trazer consigo. Essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. Essa é a ideia. Não transfere para outros. Não, é para mim. Receberam. De que maneira? Com toda avidez. A ideia de avidez aqui no grego é inclinação de mente. Eles inclinaram a mente, o pensamento para o que estava sendo falado. Eu quero entender, eu quero compreender o que está sendo falado aí. Mas não somente isso, examinando, e aqui entra uma coisa importantíssima, eles vão investigar, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, quem estava pregando para eles? O apóstolo Paulo. Por isso que a nobreza de mente aqui, ela traz essas características. Primeiro, uma mente aberta. Eu quero ouvir, vou prestar atenção, eu vou ouvir. Silêncio que eu quero ouvir. A palavra de Deus está sendo, eu quero ouvir. Segundo, eu vou ouvir com a mente inclinada. Nada vai me tirar a atenção. Esses dias aqui no culto aconteceu uma situação, em culto de domingo, e a Ângela assim: tu não viu? Não, eu não vi. Mas tu não olha para trás? Não. É na hora da pregação, eu não olho para trás. Raramente eu vou fazer isso, irmãos. É inclinar a mente para quem está, o que está sendo falado, o que está sendo pregado. É a palavra. Isso é disciplina, isso é uma responsabilidade minha. Mas eu vou aproveitar que ela não está aqui, né? Porque a Ângela disse: mas fulano chamou a minha atenção. Não foi fulano que chamou a tua atenção. Tu deste atenção para o que estava acontecendo. Não foi fulano que te chamou a atenção. Mas o choro. Não foi o choro. Não foi o grito. Tu deste atenção. A atenção é uma responsabilidade pessoal. Eu dou atenção para quem eu quero.
Essa é a ideia aqui, irmãos, de avidez, inclinar a mente. Estou inclinado, estou aqui, está falando, estou ouvindo, prestando atenção. Não somente isso, o que ele falou, eu vou examinar. Ah, não, mas ele é o fulano de tal, o PhD, DD, PRPP, PPPP. Não, eu vou examinar a palavra, não vou examinar o título dele. O título não me interessa. O que ele está pregando, eu vou examinar as Escrituras, para ver se ele está falando realmente a palavra de Deus. E o resultado disso, versículo 12 aqui a gente encerra, com isso muitos deles creram. O crer na palavra é uma construção, irmãos, não é acreditar. Acreditar é outra coisa. O crer na palavra é uma construção de uma mente aberta, de uma mente que se inclina, disciplinada para isso, de uma mente que examina, e ao examinar, responde com fé. É palavra de Deus, eu creio, porque crer também é uma decisão. Você sabia disso? É uma decisão. Você crê se você quiser, se você quiser você não crê. Então, que o Senhor nos ajude, que nos ajude, e a gente responda essa ajuda do Senhor. Leia a palavra, medite, leia bons livros, ouça pregadores que vocês, olha, ele está pregando a palavra de Deus, se alimente disso, examine, medite, procure adquirir o conhecimento, procure adquirir o conhecimento das línguas originais dentro do possível. Isso vai ajudar em muito, mas acima de tudo, mantenha-se dependente do Espírito Santo. Vamos orar?